Olá, amigo artista, trabalhadores da cultura residentes aqui em Mairink, tudo bem com vocês? Bom, resolvi gravar esse vídeo rapidinho para falar com todo mundo sobre Lei Aldir Blanc. Para quem ainda não está familiarizado com ela é a lei de auxílio emergencial aos artistas e todo mundo que trabalha com cultura, eventos, pontos culturais. E essa lei, ela vem, como já diz o nome, auxiliar o artista de maneira emergencial e de quatro maneiras. A primeira maneira é através do auxílio de R$ 600, que será pago 3 parcelas de R$ 600. A outra forma são através dos editais, que são propostos a que os municípios abram editais para poder chamar os artistas para diversos trabalhos, produção de conteúdo, enfim. Outra maneira são através de créditos facilitados em bancos, certo? E a outra forma é o auxílio emergencial aos pontos culturais, certo? Então são quatro maneiras: auxílio emergencial de R$ 600, 3 parcelas de R$ 600, editais, que são obrigatoriedade das cidades colocarem editais, empréstimos bancários e o auxílio aos pontos de cultura. Sobre o empréstimo bancário e pontos de cultura, vou deixar um pouquinho de lado para falar sobre os R$ 600 e os editais. O pagamento dos R$ 600, a lei ela foi sancionada, mas está em fase de regulamentação. O que significa regulamentação? Estão sendo colocadas as diretrizes de como esse dinheiro vai chegar, em que prazo esse dinheiro vai chegar, quanto tempo a gente vai ter para apresentar um plano de editais, se vai ser formada comissão, se é conselho, se o dinheiro vai cair no fundo cultural, se a cidade já tivesse fundo cultural, se vai ser aberta uma conta bancária. Enfim, a lei está nessa fase, regulamentação. E uma das coisas que está sendo regulamentada é justamente que esse auxílio de R$ 600 não seja pago pelas prefeituras, mas sim pelo Estado, tá? Então, como funciona? A Lei Aldir Blanc, ela vai mandar uma verba para todos os municípios do Brasil. São 3 bilhões que foram divididos entre todos os municípios do Brasil e Distrito Federal. Foram divididos obedecendo certos critérios lá de população e outros que a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas Mairink vai receber R$ 350 mil. Esses R$ 350 mil seriam para o pagamento do auxílio emergencial, ou seja, as 3 parcelas de R$ 600, e pelo menos, no mínimo 20% desse valor serem aplicados em editais, tá? Então, fazendo uma conta bem a grosso modo aqui, seriam mais ou menos 70 mil aplicados em editais e o restante para pagamento do auxílio emergencial, tanto para os artistas quanto para os pontos culturais aqui da cidade, tá? Bom, nessa regulamentação, as cidades e o Estado estão entrando em acordo para que apenas o pagamento aos pontos culturais e a colocação de editais seja a responsabilidade da cidade. O que isso quer dizer? A cidade é obrigada a apresentar um planejamento do que ela vai fazer com esse dinheiro e também a pagar os pontos culturais que devem receber o auxílio emergencial de um ponto cultural entre 3 a 10 mil reais. O que é um ponto cultural? É um museu, uma pinacoteca onde se expõe quadros, uma feira de artesanato de rua, uma associação, enfim, isso são pontos culturais, certo? Então as cidades ficariam responsáveis por pagar o auxílio emergencial aos pontos culturais e colocar editais, tá? E aí os R$ 600 serão pagos pelo Estado. Isso está em fase de regulamentação, provavelmente vai ser aprovado, tá? Todo mundo conta com isso. Mas vamos falar um pouco sobre os editais, que o auxílio de R$ 600, como vai ficar por conta do Estado, o artista tem que obedecer certos critérios lá também para poder receber. Como, por exemplo, ele não pode ter um emprego formal,
entendeu? Então, por menos que ele receba, ele recebe um salário mínimo no emprego formal, mas ele à noite ele trabalha com a música para poder complementar seu salário. Infelizmente, ele não vai poder receber o auxílio de R$ 600. Aí tem outras restrições lá que acabam atingindo uma gama muito grande de artistas, né? Porque a gente sabe que é uma realidade improvável viver só de música. É muito raro o artista que vive apenas de música, né? E o que vive apenas de música, por exemplo, se ele tiver um rendimento em 2018, tiver batido acima dos R$ 28.000, ele também não pode receber o auxílio de R$ 600. Entenderam? Então são algumas questões que para esse auxílio muitos artistas já não conseguem receber. Então há uma segunda maneira, que são os editais. E o que são esses editais? Bom, para quem não está familiarizado, mas para qualquer evento que um município venha realizar, ele tem que contratar toda a sua parte de entretenimento, enfim, e outras até de segurança, tem que ser através de edital. Deveria ser através de edital. Porque edital é um chamamento público. Né? Pode ser um edital de chamamento público. E o que é um chamamento público? Por exemplo, se eu vou fazer a festa de aniversário da cidade, eu vou, através de um edital de chamamento público, convocar os artistas da cidade a me apresentarem trabalhos para que o poder público escolha qual que vai, quem vai tocar na festa, digamos assim, obedecendo certos critérios colocados em edital, já com um valor fechado, por exemplo, cada artista solo vai receber R$ 1.000 e cada banda recebe 2.000. Eu preciso de 5 artistas solos e 10 bandas. Estou exemplificando bem a grosso modo. Então, dentro dos critérios que são colocados em edital, os artistas apresentam, se cadastram, né? Ou apresentam um projeto, ou preenchem uma ficha, enfim, tem várias formas para participar desse edital, certo? Daí um comitê é que escolhe esses trabalhos que vão fazer parte daquilo. Então, a Lei Aldir Blanc, ela obriga as cidades a investir em editais. Seria até 20%, mas como eu já falei, tem uma regulamentação ocorrendo aí, então a gente vai poder investir muito mais. Então, por exemplo, um primeiro edital que a gente pensa seria a produção de conteúdo cultural para exibição virtual, devido ao momento de pandemia, obviamente, né? Então, o que seria o conteúdo cultural? Tudo relacionado à cultura, música, dança, teatro, até a culinária tradicional, a capoeira, enfim, deixa eu ver, artes visuais, cinema, enfim, tudo relacionado à cultura que um artista, um proponente, por exemplo, filme 30 minutos de um monólogo, por exemplo. Então, é um produto cultural. Então, ele pode se cadastrar nesse edital, falando, explicando um pouco sobre o que fala aquele monólogo, sobre o processo criativo, vai preencher uma fichinha, que vai ser a mais simples possível, né? E se cadastrar nesse edital para poder concorrer aí a um prêmio que a gente estima de R$ 1.000, por exemplo, certo? Então, nesse primeiro edital, seriam colocados até R$ 100.000 em premiação, onde cada trabalho, cerca de 80 trabalhos, são premiados com prêmios que variam entre R$ 1.000 a R$ 2.000, dependendo dos trabalhos, dos critérios que são colocados nesse edital, certo? Obviamente, sempre obedecendo um critério de qualidade mínima de conteúdo, né? Para que a gente tenha conteúdos educacionais, conteúdos sobre comportamento, conteúdos sobre cultura tradicional, sobre a cultura, a história da cidade, enfim. Nesse primeiro edital, as regras estão lá colocadas, né? A gente vai discutir mais sobre isso, mas é assim que se pretende trabalhar com relação a editais, ou seja, se fazer um planejamento
né, para que a gente consiga contemplar todas as áreas da arte e todos os artistas, do mais inexperiente, o que está começando agora, até o que já é profissional, o que está se profissionalizando, enfim. Bom, basicamente sobre a Lei Aldir Blanc é isso. Estamos na fase de mapeamento dos artistas, que significa o quê? Procurar as pessoas para se cadastrarem e aí fazerem parte do nosso banco de dados. Esse cadastro também ele não servirá apenas para a Lei Aldir Blanc, ele vai continuar no site da prefeitura agora permanentemente. É uma plataforma que será melhorada e será um portal do artista, onde vai estar lá o currículo, todas as suas redes sociais, tudo mais, que será também um subsídio muito interessante para que ele, em processos futuros de editais estaduais ou nacionais, ele já tenha esse conteúdo, ele já tenha esse portfólio dentro de um órgão oficial, que no caso é a Prefeitura de Mairink. Bem, pessoal, então eu convido todos os artistas que não se cadastraram a entrarem ou na página do Facebook do SEMEC, que lá tem o link para a matéria, tem o link para o cadastro. Na página, no site da prefeitura também, lá tem a matéria com o cadastro, tanto para artistas quanto para pontos culturais. Ok? Muito obrigado, tá? Valeu!